Nesse bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre o problema no Hospital Valfredo Gurgel, né? Estão aqui conosco a Luzicínia Costa e também a Luciana Paula. A Luzicínia, diretora administrativa, e a Luciana Paula, diretora de enfermagem do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, a maior unidade de saúde, né? O maior hospital daqui do Rio Grande do Norte, compõe a rede pública de saúde no estado. Eu quero agradecer aqui a presença de Luzicínia e de Luciana. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Olha, um coro, ó. Bom dia a vocês duas. Luciana, queria começar por você. Bom dia. Luciana, a gente está vivenciando desde o dia 5 de fevereiro uma greve dos servidores da saúde. E isso tem impactado os atendimentos do Hospital Valfredo Gurgel, né? De que maneira tem sido esse impacto, Luciana? Bom dia a todos. Estamos realmente com um quantitativo de funcionários trabalhando bastante reduzido, né? O nosso maior impacto vem acontecendo nos centros cirúrgicos, das salas cirúrgicas, das 6 salas cirúrgicas. A gente já tem um déficit permanente que deixa a gente com 5 salas funcionando normalmente, e com a saída dos servidores para o movimento de greve, a gente vem ficando apenas com 2 salas para atender todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Nós somos o maior hospital de trauma do estado. E aí isso realmente nos preocupa, porque se chegar qualquer demanda maior, um acidente com múltiplas vítimas, a gente tem apenas 2 salas funcionando, porque não temos equipe para atender nessas salas. As salas estão normais, mas só temos quantitativo de funcionário para atender 2 salas. Isso desde que a greve começou, no dia 5? Exatamente, desde o dia 5 de fevereiro, que a gente vem com esse quantitativo reduzido. E assim, nos outros setores, como as UTIs, a gente tá com uma adesão um pouco menor, né? Tá saindo 20% só dos servidores, não impacta tanto, mas assim, alguns procedimentos deixam de ser feitos, né? A gente não consegue garantir uma assistência integral a esses pacientes, que estão nas nossas unidades. Entendi. Luciana, você falou que mesmo sem a greve já há um déficit, né? E que só funcionam 5 salas. Normalmente seriam quantas salas funcionando de cirurgia? A gente tem 6 salas cirúrgicas no nosso bloco cirúrgico. A gente só consegue manter o quantitativo para 5, 4 salas, dependendo, que a gente tem um absenteísmo aí, né? E fora o déficit permanente. E aí, como eu disse, com a greve só apenas 2 salas. Entendi. E vocês estão participando dessas negociações com os servidores, ou a negociação está mais junto com a Secretaria de Saúde? Como é que está esse diálogo para o retorno dos servidores? Na verdade, a negociação é Secretaria e Sindicato. A gente não tem, a gente sabe, né, acompanha, mas a gente não participa das negociações. Né? Entendi. Bom, também está aqui conosco a Luzicínia Costa, diretora administrativa do Hospital Valfredo Gurgel. Luzicínia, na semana passada nós tivemos a denúncia, né, na verdade a revelação de que alguns exames laboratoriais foram suspensos lá no Valfredo em função dessa greve dos servidores, mas também por falta de insumos, né, para a realização desses exames. Hoje, como é que está o abastecimento do Hospital Valfredo Gurgel? Está próximo da normalidade? Ainda está faltando insumos? Como é que está a situação hoje, Luzicínia? Então, hoje a gente está tentando chegar à normalidade, né? A gente tem falta, assim, de insumos até pelo período do ano. É o início do ano, houve uma mudança de governo, então os processos, né, eles estão sofrendo os processos de compra, eles estão sofrendo uma adequação ao novo governo, não é? E isso faz com que a gente prolongue mais o tempo de aquisição de medicamentos. Mas assim, a gente ainda tem um certo controle do que está acontecendo. Aquelas imagens que a gente tinha do Valfredo Gurgel de 2 anos atrás, de faltar tudo, de realmente correr riscos, essa imagem a gente não tem mais. A gente vem em processo de melhora, né? E logicamente, nesse início de ano, a gente enfrentou um processo mais demorado, mas todos já foram disparados e a aquisição está começando a acontecer. No caso dos exames laboratoriais, o que estava faltando, Luciana, para a realização desses exames? Luzicínia, perdão, desculpa. Nos exames laboratoriais, alguns insumos do laboratório e também, em função da greve, né, a gente teve que redimensionar o pessoal para atender o mesmo quantitativo de paciente que já era atendido antes. Então foram essas 2 causas que incidiram.
Porém, assim, mesmo que haja alguma suspensão, está sendo estudada a melhor forma de fazer, até em função, assim, dos protocolos assistenciais, né, de modo a que não cause problemas para os pacientes. Luciana, hoje, como é que está a realização desses exames laboratoriais? Hoje, qualquer pessoa que necessitar desses exames, realiza os exames no Valfredo? Está sendo realizado dia sim, dia não? Como é que está isso? Nós somos um hospital de grande porte, né, onde somos porta aberta para o trauma. E, fora o trauma, o que entra no hospital é de forma regulada, certo? Então, assim, todos os casos de menor complexidade, eles são atendidos em toda a rede municipal. E daí são direcionados para o Valfredo Gurgel aqueles casos de maior gravidade. Então, assim, não é os exames que a gente realiza dentro do hospital é para os pacientes que estão internados no hospital ou os que precisam vir de forma regulada para assim realizar. Então, como a Luzicínia falou, a gente está fazendo o possível para não ter déficit nesse serviço, para que a gente possa oferecer algum atendimento ambulatorial. Em consequência também da greve, está suspenso, né, que são aqueles casos que não têm a urgência imediata, mas todos os pacientes de urgência e emergência têm a sua assistência garantida e os exames garantidos também. São priorizados, na verdade. A gente teve acesso a uma circular do laboratório, né, da unidade da diretoria do laboratório lá do Hospital Valfredo Gurgel na semana passada, que chamou muita atenção, né? Na circular informava que até pacientes internados em UTI ficariam sem os exames naquele momento. Essa situação foi normalizada? Isso de fato aconteceu? Como foi dado o tratamento a esses pacientes que estão na UTI? Na verdade, em consequência da greve, os servidores do laboratório lançaram essa nota, mas a direção rapidamente tomou o controle da situação, digamos assim, e foi amenizado. Realmente não está acontecendo. Os pacientes da UTI estão tendo seus exames garantidos, sim. Na realidade, o que aconteceu, assim, não é que os exames foram suspensos. Os pacientes da UTI, eles fazem exames diariamente. A cada 24 horas é feito todos os exames. Às vezes até em periodicidade menor, dependendo da necessidade, né, Luzicínia? Dependendo da necessidade. Então, o que aconteceu? Aqueles exames que seriam realizados diariamente, eles passariam a ser realizados dia sim, dia não, em função até do pouco tempo para haver uma reação do organismo das pessoas. Então não foi suspenso, ele foi periodicizado. Entendi. E diminuído, né, a assistência. E diminuído. Em função dessa falta dos insumos. Bom, a gente está conversando aqui com a Luzicínia e também com a Luciana, diretoras lá do Hospital Valfredo Gurgel. Eu queria dirigir a pergunta para a Luzicínia em relação hoje à estrutura do hospital administrativa, né? Como é que está hoje o hospital, Luzicínia, em termos de dívidas, até de receitas mesmo? Hoje, qual é a situação do Valfredo? Então, a gente tem os nossos restos a pagar, fechamos os restos a pagar, né? Como eu falei anteriormente, estamos aguardando o start do governo do estado para o repasse do recurso para fazer os pagamentos, né? E em termos de faturamento do hospital, o hospital ele tem um teto junto ao município. O município faz esse repasse de um recurso federal, né? Que é um repasse mensal em torno de R$1.400.000 mês, né? E a gente está fazendo um trabalho em cima do faturamento, aprimorando a nossa cobrança para que a gente possa, junto ao governo federal, conseguir faturar mais procedimentos que a gente faz no Valfredo e a gente aumentar esse teto que vem para o hospital. Esse é um trabalho que já está sendo feito, né? E a gente vem conseguindo resultado com esse trabalho. É uma espécie, então, de contrapartida do município. É 1 milhão em quanto, mais ou menos, Luzicínia? 1.400.000. Na realidade, não é do município de Natal, é do governo federal que vem via município em função do modelo do SUS ser um modelo municipalizado. Entendi. E do governo do estado, hoje, qual é a receita do Valfredo que chega para vocês? Para manutenção das instalações do hospital, para compra de insumos, em geral? Então, esse repasse, ele é feito pela Secretaria de Saúde. Então, ele não tem um valor X. Existe um percentual que o governo do estado, em função da legislação, precisa investir na saúde, e esse rateio, ele é feito pela Secretaria de Saúde. Não tem um valor específico mensal, como é o pactuado com o governo federal.
Isso tem sido suficiente para cobrir as despesas do hospital? Como é que vocês têm feito para gerenciar esses recursos? Olha, os recursos, eles são sempre um pouco aquém do que seria necessário para o hospital funcionar direito. Mas, assim, a gente tenta, né, administrar da melhor forma possível para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade. Você poderia precisar, Lucizine, pra gente quanto que faltaria por mês, quanto da receita que vocês, quanto é o que vocês arrecadam e quanto seria o ideal, digamos assim, para manutenção das instalações do hospital? Olha, o ideal para o Valfredo Gurgel seria em torno de 50 milhões ano, para que a gente pudesse manter o hospital, né? Até o ano passado, nós chegamos a receber 40 milhões ano. Então, sempre aquém da real necessidade. Um déficit de quase 1 milhão por mês, né? Mas a gente vem tentando administrar isso aí. Até porque, né, os recursos, tanto do governo federal quanto do estado, eles também são restritos, né, diante da crise que passa o nosso estado e o país inteiro. E de que maneira isso afeta o Hospital Lucizine? Vocês precisam fazer algumas escolhas administrativas, até mesmo na área médica, na área de assistência, é preciso fazer escolhas, porque os recursos são escassos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre de que maneira essa escassez de recursos afeta o trabalho de vocês. Realmente, é como você acabou de dizer, a gente muitas vezes precisa fazer escolhas. Atualmente, a gente está fazendo um estudo em cima de todos os nossos contratos, com base no decreto da governadora, decreto de calamidade financeira do dia 2, né, foi montada uma comissão dentro do hospital, né, e cada contrato ele está sendo revisto com muito cuidado, né, e com muita atenção para que a gente possa contribuir também, né, com essa fase que o Estado está passando agora de caos financeiro. É isso. Hoje, a estrutura de assistência para os cidadãos que precisam do atendimento no Hospital Valfredo Gurgel, qual é a estrutura hoje do hospital? Eu acho que a Luciana pode falar um pouco sobre isso. Número de leitos, equipamentos, né, o corpo médico, corpo de enfermeiros, técnicos. Hoje, qual é a estrutura do Valfredo, Luciana? Em relação a número de funcionários, realmente, como eu lhe disse, a gente trabalha com déficit de servidor, né? A gente tem um déficit principalmente da enfermagem, dessa parte assistencial, que é quem está mais diretamente com o paciente. Então, a gente tem esse déficit já permanente. Em relação à estrutura, realmente, assim, é um hospital antigo, né? Desculpa, Luciana, voltando, sobre essa questão do déficit de servidores, de pessoal, você consegue precisar de quanto é esse déficit atualmente? Vamos dizer, a gente teve um contrato provisório recentemente, né, que nos deu uma aliviada, digamos assim, que está prestes a terminar. Então, assim, a gente vive, isso é muito, vamos dizer assim, rotativo. Todo mês entra gente, sai gente, e se aposenta, né, tem as pessoas que realmente pedem exoneração por algum motivo. E aí a gente, vamos dizer, de enfermeiro hoje eu tenho um déficit de quase 100 enfermeiros, só para exemplificar. Isso por plantão, digamos assim, distribuindo isso por plantões, daria um déficit de quanto por plantão? Eu não sei nem lhe precisar, assim, por plantão, porque a gente vive administrando a dança das cadeiras, digamos assim. A gente puxa de um setor para o outro e vai tentando administrar essa falta de funcionário. Entendi. E na área médica? Na área médica, a gente trabalha com algumas cooperativas médicas e aí a gente consegue suprir esse déficit, graças a esse contrato via cooperativa. É isso. Em relação à estrutura, como você me perguntou, como eu ia dizer, o hospital tem uma estrutura antiga, né? A gente tem muitas dificuldades que a gente encontra e como Lucicínia falou, na hora que o dinheiro vem, a gente administra esse dinheiro, né? Priorizando medicação, comida, material hospitalar, e aí realmente a nossa estrutura física, a gente vem enfrentando algumas dificuldades, né, em relação à estrutura, elevadores, sucateados, falta de reparo mesmo dentro do serviço. Mas tudo isso vamos administrando, né, Lucicínia? Antes de passar a palavra de volta para a Lucicínia, Luciana, um grande problema que a gente percebia no Valfredo alguns meses atrás, não sei se essa situação persiste, é o seguinte: a ausência de macas, né? Muitas vezes o serviço de atendimento móvel de urgência não leva pacientes até lá, justamente porque não tem como retornar, porque a maca fica presa lá no Valfredo.
O que é assim, a gente fica até assustado com a situação. Isso permanece, continua acontecendo? Recentemente, agora no início do mês de fevereiro também, graças ao apoio da Secretaria de Saúde, o Estado implantou um novo fluxo para uma demanda de paciente, que a gente chama de paciente da cirurgia vascular, são aqueles famosos pés diabéticos, e esses pacientes, eles deixaram de entrar no Hospital Valfredo Gugel. Então, com isso, a gente teve uma melhora significante dos nossos corredores e, com isso, a retenção de maca, né? Porque a gente tem, muitas vezes, um número tão grande de pacientes no nosso corredor que a gente não consegue dar conta. Então, todos os pacientes que chegam com as suas macas precisam ficar com essas macas presas no hospital. Então, sendo assim, com essa diminuição do número de pacientes dessa linha de cuidado que a gente chama da cirurgia vascular, a gente deu uma respirada, digamos assim, e hoje a gente não está com esse problema de maca presa dentro do Hospital Valfredo Gugel. Estamos com o nosso corredor hoje totalmente vazio, uma coisa inédita. A gente recebeu fotos na madrugada já da equipe que organiza, né, o nosso núcleo interno de regulação, que faz esse controle de pacientes. Então, a gente está com os nossos corredores sem nenhum paciente. Ou seja, para a gente é uma felicidade que todos os pacientes que estão dentro do hospital estão numa condição digna de atendimento, né? Porque não é assim, é cruel a gente ver os pacientes realmente precisando de assistência e a gente não tem um leito para colocar esse paciente. Mas graças a esse fluxo, ao início desse projeto, que o hospital hoje está numa situação bem Desde quando que esse projeto foi implementado, Dia 4 de fevereiro. Agora, nesse mês já. Nesse mês, exatamente. Então, todos os pacientes de cirurgia que precisam de cirurgia vascular, eles ficam nas suas unidades de origem. Através da regulação do Estado, eles são regulados para o Hospital Rui Pereira, que é um hospital que faz essa linha de cuidado. E aí o paciente não fica entre a sua unidade e o Hospital Rui Pereira de forma regulada, sem precisar o paciente estar batendo na porta dos hospitais pedindo assistência. E nem tão no corredor, né? Tão no leito mais digno. Lucicinha, eu tô confundindo o nome de vocês duas aqui, eu quero até pedir desculpas. Lucicinha, por favor. Então, continuando a fala de Luciana, né? Para nós, assim, apesar do problema da greve e do problema dos insumos, mas a gente está num processo, até certo ponto, muito bom no Valfredo, porque a gente está retomando a nossa missão, que é a urgência e emergência, né? Com a superlotação do hospital, por mais que a gente quisesse fazer a urgência e a emergência, mas impraticável com aquela quantidade de pessoas dentro do hospital. Com essa reorganização do fluxo proporcionada pela Secretaria de Saúde, que aconteceu agora no início do ano, né? O pé diabético, ele indo direto para o hospital, que é especializado em fazer tratamento de pé diabético, que é o Rui Pereira. Então, nos deu a condição realmente de exercer a nossa missão, que é a urgência e emergência do trauma no Estado. Para você ter uma ideia, essa semana, assim, todo mundo vibrou que a gente conseguiu ver um paciente que entrou de acidente de moto em apenas 50 minutos. Dentro do hospital, ele entrou, foi admitido, fez todos os exames e entrou no centro cirúrgico, né? Então, para nós, assim, é uma alegria ver que a gente está conseguindo fazer, né, o nosso tratamento de urgência e emergência, que é a missão do Valfredo Gugel. E que é desejo nosso a gente aprimorar cada vez mais para conseguir oferecer esse serviço para a população. Um outro problema que a gente fala em Valfredo, a gente lembra imediatamente é a vinda de pessoas do interior para serem atendidas no hospital, né? Na gestão passada, houve alguns investimentos na regionalização, alguns hospitais no interior foram abertos. Mas aí eu lhe pergunto, isso foi suficiente para amenizar essa vinda de pacientes até do oeste do estado? Muitas vezes vinham para o Valfredo para serem atendidas. Isso ainda acontece com frequência? Olha, até então, como a gente acabou de falar, a regionalização ela começou a acontecer agora, então a gente ainda não teve... Não sente os efeitos, tempo hábil para ver estatisticamente esses efeitos. Provavelmente, final de março, a gente esteja com essas estatísticas já concluídas no hospital. Hoje, em função da saída do pé diabético, da greve, enfim, a gente ainda não teve tempo de fazer a percepção mais fina da situação. Mas até então a gente tinha uma média de 50 pacientes da capital e os outros 50%
seriam pacientes do interior do estado, né? Talvez final de março a gente voltar aqui, a gente vai poder passar uma estatística para você mais apurada, com números verdadeiros. E tomara que tenha diminuído, né? Sensivelmente esses números. Acreditamos que sim. Só completando, inclusive falou, a gente está vendo até pela mídia aí o empenho do governo atual de fazer valer essa regionalização, né, que é uma coisa que a gente luta há muito tempo. A gente vive em reuniões, cobrando que cada um faça a sua parte. Cada um cuide do que é seu, para a gente poder, de fato, atender o nosso paciente do trauma de forma digna. É isso. Bom, a gente está conversando aqui com a Luzicínia Costa, diretora administrativa, e com a Luciana Paula, diretora de enfermagem, lá do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel. Eu queria fazer uma última pergunta. O Jornal Agora RN, inclusive, traz nesta terça-feira uma reportagem com o vereador aqui de Natal, Cícero Martins. Ele fez um pronunciamento bastante contundente na Câmara Municipal essa semana sobre a situação de crise no abastecimento, né, na crise nos atendimentos lá no Hospital Valfredo Gurgel. E ele chegou a sugerir, Luzicínia, no pronunciamento dele, a existência de contratos superfaturados lá no Hospital Valfredo Gurgel. Como é que a senhora recebe essas críticas? Para nós foi uma surpresa essa colocação do vereador, até porque os nossos contratos, eles passam pelos órgãos de controle do Estado. A Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado e o TCE. Então, assim, nenhum desses órgãos de controle apontou qualquer irregularidade nos nossos contratos. Nós, da direção, também não percebemos nada de irregular, mas, assim, se ele está fazendo essa acusação, ele nos aponte quais são os contratos que estão irregulares, que a gente prontamente vai buscar uma investigação em cima dos contratos. Essa é a nossa proposta. É isso. E então, a total transparência aí, o vereador, se quiser, pode entrar em contato com vocês. Seja bem-vindo. Ter acesso aos contratos. Ele conhece o Valfredo, já fez visitas ao Valfredo Gurgel, e assim, a gente está para somar e está para fazer o melhor pela população do estado. É isso. Luzicínia e Luciana, eu queria fazer uma última pergunta. Essa é uma pergunta até genérica, eu queria que vocês respondessem. Valfredo Gurgel exerce um trabalho muito importante, é o maior hospital do estado, muitas vidas já foram salvas pelo Valfredo Gurgel, mas a gente também tem muitos problemas no hospital, né? Volta e meia a gente tá com o hospital na mídia aí, infelizmente destacando esse lado negativo, né? Superlotação, os problemas no atendimento. Qual seria uma solução? Seria um novo hospital aqui no estado, na cidade de Natal, para acolher pacientes com trauma? Seria mais recursos? Hoje, qual seria, na opinião de vocês, uma saída para resolver esses problemas no Hospital Valfredo Gurgel, para que volta e meia a gente não tenha, né, o hospital na mídia com esses destaques negativos, com a população, né, com problema no atendimento? Eu acho que, assim, a gente precisa fazer valer realmente a regionalização, como eu já falei aqui, fazer com que os pacientes não precisem se deslocar das suas regionais, das suas regiões, para ter assistência e realmente ter mais leitos de hospital. O Hospital Valfredo Gurgel tem mais de 40 anos e o número de leitos praticamente é o mesmo. Então precisa que tenha outras unidades de grande porte na capital e nas regionais para atender esses pacientes. Sobretudo para a área de traumas, outras áreas também? Na hora que a gente, na verdade, precisa que tenha um hospital exclusivo do trauma, que sempre foi o nosso sonho, né? Ficar apenas com trauma. E que tenha outro hospital de aporte clínico, como agora o Rui Pereira está fazendo a parte dele na linha da vascular. Então, que cada linha de cuidado assuma os seus pacientes de fato e que no Hospital Valfredo Gurgel só fique o trauma. É isso. Luzicínia. Como o Luciano acabou de dizer, na realidade a gente nem acredita que precisa se construir um outro hospital de trauma, mas o processo de reorganização da rede, para que cada hospital já existente ele possa de fato assumir, né, a sua complexidade, assumir o perfil dos seus pacientes, eu acho que uma reorganização desse tipo já vai dar uma condição do Estado respirar e dar uma saúde mais de qualidade. Posteriormente, a gente vê a necessidade ou não de novo hospital. Com o crescimento da população, fatalmente isso irá acontecer. É verdade.
É isso, gente. São 8h45. Eu quero agradecer aqui imensamente a presença de Luzicínia Costa, diretora administrativa do Hospital Valfredo Gurgel, e também da Luciana Paula, diretora de enfermagem lá do hospital. Muito obrigado às duas pelos esclarecimentos, por terem vindo aqui agora FM falar com os nossos ouvintes. Desejo um bom trabalho a vocês duas lá no hospital. Obrigada, Tiago. Bom trabalho para você também. Obrigado, Luciana. Muito obrigada também. Estamos à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida. É isso, muito obrigado a Luzicínia, obrigado a Luciana Paula.